Olá, amigos do Papo Livre deste sábado. Hoje um papo super legal. Hoje nós vamos conversar com o Dr. Jean Pereira. Ele que é o diretor clínico da Clínica Oral Única, sua clínica prêmio em Tijucas. Vamos conhecer um pouquinho do Dr. Jean. Dr. Jean, bom dia. Quem é o Dr. Jean Pereira? Bom dia, Éder. Como é que vai? Tudo bem nesse sábado? Então, prazer, né? Prazer, já nos conhecemos há algum tempinho que a gente vem conversando, trocando uma ideia. Mas hoje vamos aproveitar para falar um pouquinho de mim. Eu sou gaúcho, vim bem do interior do Rio Grande do Sul. Cidadezinha que eu brinco que é o início do Brasil, porque se você pegar o mapa do Brasil, ele inicia lá. Brincadeiras à parte, é onde Judas perdeu as botas e ainda está perdido. Próximo do Uruguai. Então, eu estudei no município de Pelotas, 12 anos morei em Pelotas, voltei para minha cidade natal, tive uma experiência com meu consultório, também trabalhei na prefeitura, e hoje estou aqui em Tijucas, já faz alguns anos que estamos por aqui, na região, então acredito que seja por aí o nosso caminho hoje. O que mais vamos conversar? Conversar, se você veio do Rio Grande do Sul, a pergunta que a gente faz, né, que as pessoas vão buscar uma profissão, muitas das vezes é por orientação dos pais, né? Eu queria na família ter um advogado, eu queria ter na família, eu queria ter um padre, né? Aquela coisa toda, né? Eu queria na família, eu queria ter alguém da área da medicina. E aí como é que foi o seu início, né? Por que a escolha na odontologia? Sabe que quando eu paro para refletir, a gente sempre tem um porquê na vida, né? Eu nunca fui influenciado a nada. Meus pais são professores e a única coisa que eles me diziam se você escolher o caminho de lecionar, de ensinar, você tem que estar ciente dos desafios. Nós não recomendamos, mas se você quiser, vá atrás. Quando eu paro para refletir por que a odontologia, foi pela dor dos meus pais. A gente vivia um período ali pelos anos 50, 60, 70, de uma odontologia mutiladora. Então, você ia no consultório odontológico e seus dentes eram extraídos. Eu não julgo o profissional, era o recurso que a gente tinha na época, mas eu vi a dor dos meus pais pela ausência dos seus dentes e eu acredito que foi isso que me motivou a ir atrás e ver que existe uma solução, e ver que eu consigo devolver a autoestima deles. E foi o que eu fiz, e realmente foi gratificante ver o sorriso deles quando eu consegui tratá-los da maneira adequada, e eu sou muito feliz por ter seguido esse caminho. Saindo do interior, como você falou, da roça, do trabalho de todos os dias, né? O pessoal gaúcho ferrenho, né? Tinha que ter horário para tudo e tudo mais. Como é que foi ter que abandonar a casa para ir buscar os estudos? É sempre um desafio, né? Eu tenho uma origem bem simples. Meu pai iniciou, acredito, como muitas pessoas iniciam na vida rural. Ele era professor, mas ele sempre gostou. Então, ele ajudava os amigos a criar o gado e eu me criei nessa lida. Aí, com o tempo, ele conseguiu adquirir, aí você me empresta um pouquinho do seu campo para criar uma cabeça ou duas. Então, eu me criei sempre acompanhando esse crescimento gradual, tudo bem estratégico, né? E para largar isso, eu confesso que foi muito difícil. Eu cheguei a estudar, a ir conversar com agrônomos, com veterinários, mas eu percebi que o que o meu coração chamava era o ser humano. Então eu queria tratar o ser humano e não essa parte mais do agrário, da pecuária, embora esteja na minha raiz. Às vezes aqui em Tijucas eu tenho o prazer de estar conversando com muitos pacientes que têm fazendas, criam gado. E quando eles me convidam para ir lá, às vezes eu recentemente fui tirar leite, recordei como é que é tirar leite da vaca. Eu confesso que até uma lágrima escorre, porque é uma recordação muito boa. E eu tenho saudade, eu gosto muito dessa vida rural, mas a gente tem um chamado, né?
E eu acredito que o chamado que Deus me deu foi para recuperar o sorriso e a autoestima das pessoas. Como é que foi a chegada na faculdade? É muita festa, né? Orgulho da família. Sou eu e uma irmã. E a minha irmã também, ela conseguiu passar. A gente, em Pelotas, tem duas opções, né? No Rio, lá em Santa Vitória, a gente tinha duas opções. Ou estudava para poder fazer um curso em outra cidade, ou tinha que ir trabalhar. Eu trabalhei durante um período, daí tive a oportunidade através do Enem, e é muito bacana você entrar na faculdade e ver gente de todo um país, porque é isso que hoje a gente vive, né? A gente consegue se deslocar de outros lugares para vir estudar em regiões mais distantes. E é muito bacana. Eu recomendo para todo mundo que tiver a oportunidade de fazer uma faculdade, porque é uma experiência única para a pessoa. Como é que foi essa faculdade? Foi difícil? Ou o Jean era um professor, era um aluno realmente dedicado, um aluno de boas notas? Como é que era o Dr. Jean? Olha, eu não vou dizer que eu era esperto, mas como eu não tinha o hábito desde criança, eu não tinha a disciplina de anotar tudo que o professor anotava, eu sempre fui muito visual. Eu acho que o segredo é você conhecer qual é o seu método de estudo. Então eu sempre precisei prestar atenção. Mas aí eu me aproximava das pessoas que tinham o caderno bem preenchido. E numa dessas eu conheci a minha atual esposa, rapaz. Ah, é? Então ela foi que te ajudou nas provas? Então, tudo começou como uma amizade, como todo relacionamento duradouro, né? E começou como uma amizade. E ela, claro, ela era mais dedicada no assunto de ter toda a matéria, né? Então eu me aproximei e com o tempo a gente acabou junto. Mas eu sempre fui muito focado. A minha faculdade era manhã, tarde e noite, muitas vezes. Então era aquilo ali que você tinha que se dedicar, e eu brinco que se você gosta do que você faz, você nem sente o tempo passar. Então eu acordava e ia para a faculdade, quando eu percebia já estava na hora de ir para a cama novamente. Como é que foi a formatura? Como é que foi receber o diploma, né? Assim, agora eu sou doutor, agora eu sou dentista. Como é que foi isso? Como é que é receber, né, o diploma e saber que aquilo que você propôs já estava sendo concretizado? Uma parte, né? Lógico que tinha outros sonhos a ser realizados que nós vamos falar hoje aqui no Papo Livre. Mas como é que foi receber o diploma de doutor? Sabe que o maior orgulho é eu ver meu pai e minha mãe levantando na cadeira. Porque não tem como descrever, mas tem uma curiosidade, que as pessoas me conheciam como... Sempre me viram dançando pagode, sertanejo, gauchesca, e a minha música de formatura foi um rock and roll. Então, quando tocou o AC/DC, todo mundo ficou muito impressionado e em choque. Eu lembro até hoje desse momento. Muito bacana. Ah, então tu é o cara lá do vaneirão, era o cara da música sertaneja. Então eu vou, na minha formatura, eu vou inovar. Vou trazer um rock. Qual foi a música escolhida? Black in Black, do AC/DC. E, na verdade, a minha alma é roqueira. Mas como a gente vive num mundo em que tem que estar pronto para tudo, eu gosto de uma dança, eu gosto de um pagode, eu sou eclético. O que você tocar, eu vou gostar. Mas a minha alma mesmo é de roqueiro. E depois da formatura, o primeiro consultório médico foi realmente na sua cidade natal? Isso. Aí eu tinha duas opções, né? Ou eu seguia na época em Pelotas, onde até a minha esposa seguiu, hoje esposa, né? Doutora Michele, e ia trabalhar. Eu já tinha alguns lugares para trabalhar. Ou eu voltava para casa. E eu sempre tive uma coisa de querer retribuir a sociedade que me criou. Então, quando eu voltei para lá, eu tive a oportunidade de trabalhar na prefeitura. Lá foi magnífico, uma experiência única. Eu conseguia, através da unidade móvel, ir no interior, em áreas isoladas, em áreas indígenas. Então, depois tive meu consultório junto. E chegou um momento em que eu percebi que, para eu alcançar os objetivos, eu precisava de uma mudança. E é aí que surgiu Santa Catarina e Tijucas na minha vida. Lembra do primeiro paciente que você atendeu?
Deu um nervosismo e tal, ou foi uma coisa prática, uma coisa... Lógico que na faculdade você faz um monte de coisas teóricas e práticas, né? Mas aquele primeiro paciente, aquele que era um paciente de responsabilidade do Dr. Jean, como é que foi esse primeiro paciente? Você lembra desse primeiro paciente? Lembro. Ele era amigo do meu pai, então não tem como eu esquecer. E hoje, quando eu paro para pensar, eu acho graça, porque era um procedimento que hoje eu considero uma coisa básica. Mas na hora a mãozinha treme, a voz fica trêmula, porque você sabe que alcançou o objetivo que você queria e agora é com você. Então, lembro até hoje que eu procurei fazer o melhor possível e vou te contar um segredo. Uma semana depois ele voltou para mim fazer novamente porque deu errado. Então, a vida é assim, a gente erra para poder acertar. É ou não é? Aí se assustou quando ele voltou de volta e tal. Não deu certo, doutor Jean, eu estou sentindo dor, eu estou passando dificuldade e tal, teu trabalho não deu certo. E aí como deu aquela assim, ou não, foi fácil, tirou de letra? Como já era um conhecido da família e não era um procedimento que envolvia dor nem nada, era uma restauração de um dentinho, ele disse, olha, eu acredito que aconteceu alguma coisa e foi muito compreensivo comigo. E hoje eu acredito que foi a inexperiência junto com o nervosismo que me levou ao insucesso. Então ali eu já tirei uma lição na vida, sempre esteja preparado. Esse é o Dr. Jean Pereira, ele que é diretor clínico da Oraunic, e nós estamos batendo esse papo livre, falando um pouquinho da vida do Dr. Jean, porque após o intervalo comercial, nós já voltamos com mais informações aqui no Papo Livre desse sábado. Hoje nós estamos falando de odontologia. Hoje o papo é super legal e com certeza fique ligado, porque vem muito mais informação para você após o intervalo comercial. Estamos de volta com o Papo Livre deste sábado. Nós estamos conversando com o Dr. Jean Pereira, ele que é o diretor clínico da Oraunic, a sua clínica prêmio em Tijucas. E nesse papo super legal, eu pergunto ao Dr. Jean. Dr. Jean, como foi a chegada da Oraunic na vida do Dr. Jean? É um pouco inusitado, não sei se já percebeu, mas vários momentos da minha vida são inusitados. Eu costumo dizer que você precisa enxergar os sinais que a vida dá para você, né? Porque ela mostra o caminho. Então, quando eu cheguei 15 de março de 2020, dia 17, lockdown. Eu não tinha nenhuma opção de emprego, nem eu nem minha esposa. E meu sogro mora aqui. Então, nós ficamos um tempinho com eles lá e sempre procurando opções, aonde trabalhar. E nisso que surgiu a Oraunic. Eu morava em Itapema na época, logo, pois era onde o meu sogro residia. Então, só uma pergunta até para dar uma... Por que todo gaúcho, quando vem para Santa Catarina, o primeiro lugar que ele procura morar é Itapema? Por que a escolha de Itapema? Vou perguntar para o meu sogro, porque eu fui para Itapema porque ele estava lá. Então eu precisava de algum lugar para iniciar. Ah, é? Então o começo foi morar em Itapema na casa do sogro. Na casa do sogro, bicho folgado, né? É verdade. Mas vamos lá. Mas era ali que nós pretendíamos o quê? Quando a gente chegou, a ideia era, vamos conhecer um pouquinho a região para entender onde nós vamos montar residência. Então chegou com pandemia, não esperava. E nisso que surgiu a Oraunic. Passaram-se um mês e pouquinho, através de conhecidos. A gente soube que tinha uma vaga na Oraunic e eu mandei mensagem, eu sou protesista de profissão, então eu me especializei em próteses, que é parte de lente de contato, porcelanas, próteses totais e sobre implante, e tinha uma vaga aberta ali em Itapema. Aí nisso marcamos uma reunião pelo WhatsApp, eu muito nervoso, aí que conheci o Dr. Osni. E quando eu conheci ele, foi que eu comecei minha vida na Oraunic. Então eu trabalhei durante um período ali em Itapema, onde eu fui conhecendo ainda mais a Oraunic e aí que eu me encantei. A Oraunic, ela, o que ela é? Só para a gente poder entender. A Oraunic, a clínica prêmio, ela é uma franquia? Isso. Eu costumo dizer que é um pouquinho diferente da franquia como a gente entende ela.
Por quê? Porque na Oral Unique a gente tem um padrão, ou seja, tem uma ideologia, uma ideia de trabalho, que é o quê? Oferecer o que há de melhor para o paciente, com tecnologia e inovação, com uma estrutura adequada para poder oferecer o melhor e todos os serviços ali dentro. A Oral Unique, a essência dela é isso, é oferecer produtos especializados com uma qualidade extrema. Mas quando você chegou na Oral Unique, para chegar como funcionário, que hoje, lógico, você tem como diretor, não vamos chegar a esse ponto, mas quando você chegou na Oral Unique, você encontrou tudo aquilo que realmente na teoria, né, se estava se transformando na prática para você? Você chegou realmente num ambiente na qual você se sentiu seguro para poder exercer a sua profissão? Sendo bem franco, dentro da odontologia existia uma ideia de que franquias odontológicas era um serviço de baixa qualidade. Eu não sei de onde surgiu, mas era algo que era divulgado entre os profissionais. Então eu cheguei com uma certa resistência. Mas quando eu percebi o que era oferecido ali, logo na entrevista, eu digo, não, vamos apagar a imagem que me passaram, porque eu não conhecia, eu sou do interior, então eu tinha só o meu consultório, e lá não tem franquia. Então, me passaram uma imagem que, quando eu cheguei ali, não era nada disso. Eles me forneciam os melhores materiais, tempo de trabalho adequado e, principalmente, o lado humanizado, que eu sempre gostei muito, que é tratar o paciente com o devido respeito. Então, o seu primeiro contato com a Oral Unique foi em Itapema? Em Itapema, isso mesmo. Aí só como prestador de serviço, aí não era ainda fazendo parte do grupo em si, apenas tinha sido contratado para prestar serviço para a Oral Unique, é isso? Isso. Eu acredito que muitos profissionais que hoje são responsáveis técnicos e donos como eu, iniciam assim, porque você encontra na Oral Unique tudo que o profissional precisa para trabalhar. Então, é fornecido material adequado, tudo o que você quer, você consegue ali. Então, quando você percebe que é uma coisa que funciona, eu quero isso para mim também. Entende? E foi isso que aconteceu comigo. Na Oral Unique existe uma estrutura por trás do Dr. Jean, uma estrutura que o Dr. Jean não precisa se preocupar com o administrativo, o Dr. Jean não precisa se preocupar com algumas situações que estão acontecendo na clínica, que tem pessoas especializadas para fazer a outra parte, vamos dizer, o que não corresponde à odontologia, tem uma equipe que faz isso, aí o Dr. Jean está de frente realmente com os problemas só da odontologia, é isso? Não exatamente, é nesse ponto que eu falo da franquia. A franquia ele te dá um modelo de negócio, certo? Mas cabe ao dentista que está ali implementar isso. Então, eu costumo brincar que cada unidade tem a sua particularidade. A ideia é a mesma, mas, por exemplo, a Oral Unique de Tijucas tem o Dr. Jean como responsável. Então, eu enxergo a odontologia com certos nuances. De repente, se você for, por exemplo, na Oral Unique do Maranhão, o profissional pensa um pouquinho diferente, embora seja um padrão. Mas ele pensa um pouquinho diferente. Então, você é responsável por montar a sua equipe e aí cabe muito a você identificar o que você está precisando. Por exemplo, eu hoje aqui na Oral Unique, eu conto com uma responsável pela parte de receber os pacientes, uma responsável pela administração da Oral Unique, né? Tudo isso para facilitar. Mas no final do dia é comigo. Então, no final do dia, a gente senta e conversa. Eu acredito que a Oral Unique ela trouxe uma modernização para o modelo de trabalho do dentista. Então, hoje a gente consegue trabalhar com mais qualidade por causa dessa informação. Como doutor, como hoje diretor clínico da Oral Unique, se trabalha também a questão cultural da cidade? Antes de implantar uma estrutura como a Oral Unique, como uma clínica premium, é trabalhado essa parte cultural, conhecer a cultura da cidade, saber o que realmente vai funcionar dentro da Oral Unique com o público na qual ele vai recepcionar? Exatamente. Então, quando a gente pensa
não eu, né? Quando os responsáveis pela expansão da Oral Unique pensa onde eles querem montar uma clínica, é feito um estudo para conhecer aquele público. E eu confesso que Tijucas, para mim, quando eu recebi a oportunidade, por que eu me identifiquei? Porque eu gosto muito de tudo que eu vejo aqui. Então é um povo que sempre me acolheu muito bem, todas as vezes que eu vim antes de ser responsável pela Oral Unique. É uma cultura um pouco mais do interior, não tem a badalação que existe em Balneário, em Itapema, em Florianópolis. É uma pessoa mais minha, entendeu? É mais como eu. Então, quando eu percebi que existia essa oportunidade de estar trabalhando com um público que eu me identifico, eu pensei, é isso que eu quero para o resto da minha vida, eu estar trabalhando junto. Nós estamos conversando com o Dr. Jean Pereira, diretor clínico da Oral Unique, que está nos falando sobre a sua vida profissional, sobre o porquê que escolheu a odontologia, e estamos falando um pouquinho mais sobre também conhecer um pouco mais sobre o que é a Oral Unique, o que é a clínica Oral Unique. Falando em Oral Unique, hoje quantas Oral Unique existe no país? Atualmente, unidades que já estão em operação são cerca de 230 e algumas, mas todo mês está tendo uma inauguração em média de 3 a 5 unidades, e a gente tem uma projeção que até 2024, se eu não me engano, já vão ser em torno de 400 unidades em operação. Todas elas têm que ser padrão iguais, é isso? Existem 3 modelos que vão com base na população. Então, por exemplo, Tijucas tem uma população que a gente projeta de 50 a 100 mil habitantes por alguns anos. Então, a unidade foi moldada para esse tipo de população. Se você pegar uma unidade, por exemplo, que existe em São Paulo, a estrutura é mais robusta, eles têm mais cadeiras odontológicas, eles têm mais setores individualizados porque é um público maior. Mas o modelo e o que é oferecido dentro da unidade é o mesmo. Isso quer dizer que um tratamento que eu faço na Oral Unique de Tijucas e faço na Oral Unique São Paulo é a mesma linha? Mesma linha. Inclusive, uma das principais vantagens que eu vejo é que eu estou sempre atualizado. Porque quando existe um material, olha, esse material aqui é bom, eu estou usando na minha unidade, todos do grupo ficam sabendo. Então, hoje eu tenho segurança em saber que eu estou usando o melhor implante, que eu estou usando o melhor material que eu tenho à disposição, porque a gente tem um grupo muito unido que debate diariamente sobre o que a gente está fazendo dentro das unidades. Como curiosidade, lógico, no Papo Livre isso vai surgindo, né, como curiosidade. Os procedimentos, lógico, são iguais, né? Mas na questão de fornecedor, a Oral Unique tem um padrão? Ou cada unidade pode ter o seu fornecedor? Cada unidade ela é única. Então, claro, a gente tem um guia, tem uma orientação a seguir, mas no final do dia está com você. Se você acha que o fornecedor aquele ali, você tem a liberdade de tomar suas próprias escolhas. Inclusive, foi por isso que eu optei. Porque se eu precisasse ser engessado no modelo de negócio, que eu não pudesse ter a minha liberdade, talvez eu não gostaria. Entende? Porque aí você fica limitado a algo que outra pessoa está lhe oferecendo. Então, se eu percebo que existe algo melhor e eu quero usar, eu tenho liberdade para isso. Então, aí nessa hora que entra a experiência, contato com os demais. Estou usando o produto X aqui em Tijucas, que está sendo realmente útil, está me dando um diferencial no tratamento. Aí essa informação é que chega a todos os demais do grupo? Isso, exatamente. Claro que aí nós conseguimos reunir, né? Às vezes um chega com um produto diferenciado e todos entram no pacote. Essa talvez seja uma grande vantagem também do modelo de franquia, né?
que você consegue juntar um grupo grande para conseguir conversar com o fornecedor. E o trabalho para com o profissional? Como é que a Oral Unique age com o profissional? Existe realmente cursos, existe um aprendizado constante, existe a ida do Dr. Jean para os grandes centros para buscar essa experiência na qual a Oral Unique está oferecendo para o profissional? Existe realmente essa preparação, cursos diferenciados? Existe uma plataforma própria, então a gente só ali tem mais de 1000 aulas à disposição, desde desenvolvimento pessoal como parte administrativa e também técnica. E também eu considero essa a melhor oportunidade que o profissional pode ter, que você tem liberdade para falar com o outro profissional e juntar a sua equipe e junto conhecer como é que a outra unidade está trabalhando. Eu acho isso sensacional, principalmente para quem está iniciando nesse mundo. Porque aí você vai numa unidade que já trabalha há um bom tempo com aquilo e um profissional lá vai te orientar. Além disso, a própria franquia ainda fornece cursos, atualizações e várias outras vantagens em relação ao conhecimento. Esse é o Dr. Jean Pereira, da Oral Unique, falando no Papo Livre deste sábado. Papo Livre deste sábado é sobre odontologia. E após o intervalo comercial, nós vamos falar sobre o seu tratamento. Como você deve proceder para que você possa fazer um tratamento eficaz. Como é que você pode conhecer um pouco mais da história da Oral Unique, a sua chegada em Tijucas e o que a Oral Unique está oferecendo para você, para que você possa realmente elevar a sua autoestima. Papo Livre volta já já após o intervalo comercial. Voltamos com o Papo Livre deste sábado. Papo Livre deste sábado, nós estamos enriquecendo o nosso conhecimento, saber um pouco mais sobre a Oral Unique, a sua clínica premium. Em Tijucas, nós temos Oral Unique. A Oral Unique é uma rede de clínicas odontológicas premium, especializada em implantes, formada pelos melhores profissionais da odontologia, que oferece um tratamento único aos seus pacientes. Agora eu pergunto, a Oral Unique de Tijucas, o que a Oral Unique ela realmente tem a oferecer ao seu paciente, a oferecer ao seu cliente, aquele que vem à busca realmente de uma melhora, né, na sua saúde, na sua autoestima, doutor Jean? Então, eu costumo pensar que a primeira coisa que eu posso oferecer para um paciente que vem aqui é um abraço. Eu gosto de abraçar o meu paciente e conhecê-lo. O primeiro ponto para mim é entender quem é aquela pessoa. Por quê? Isso eu falo para todas as pessoas que trabalham comigo aqui dentro. Sempre pense que aquela pessoa, ela ama outras pessoas e é amado também. E às vezes ela precisa de um carinho, ela precisa de um abraço. Então a minha ideia aqui na Oral Unique é isso. É cada pessoa que vem aqui ser única. Então o que a gente faz? Eu tenho um protocolo que eu gosto de apresentar para o meu paciente. É o que? Ele chegar aqui, ser bem recebido e preencher algumas perguntinhas básicas para conhecer da sua saúde. Depois a gente faz um raio-x para poder entender como é que estão as estruturas ósseas e os dentinhos desse paciente. Nesse momento também eu gosto de apresentar a clínica para ele conhecer, né? E depois ele passa comigo para conversar. E aí é nesse momento que eu gosto de conhecer essa pessoa e entender o que ela precisa. Porque é muito fácil para um dentista olhar uma boca e saber o que tem que ser feito. O difícil é você entender, eu entender o que você quer que faça. Então eu preciso entender qual é o que lhe incomoda. E a partir disso a gente conseguir trabalhar e devolver o seu sorriso. Qual seria o horário, qual seria o momento que eu tenho que procurar a clínica? Qual seria o momento? Existe momento em que eu tenho que procurar a clínica, que eu tenho que procurar realmente essa parte da odontologia? Como é que é o momento? A gente sente isso ou só procura quando está com dor de dente?
Olha, eu diria que é o maior erro procurar quando está com dor de dente, porque muitas vezes é um procedimento que já gera por si só um desconforto, né? Então, é difícil a gente conseguir prestar um atendimento que não gere desconforto quando o paciente tem dor. Qual é o melhor momento para procurar? O melhor momento é agora. Sabe por quê? Porque indiferente do estágio que você está, se você tem todos os seus dentes, se você tem algum dente comprometido, o importante é a gente devolver a sua saúde. Então vamos imaginar o cenário em que você tem todos os seus dentes e não tem nenhum tipo de problema. Qual é o cenário ideal? Fazer limpezas programadas para você não ter problemas com os dentes. Você tem perda de dentes. Qual é o tratamento ideal? Devolver os seus dentes. E após isso, fazer um controle para você não perder novamente. Então não existe uma regra, não existe uma hora. Eu diria que a hora é a hora que você se sentir pronto. Eu estou pronto, eu quero cuidar dos meus dentes, eu quero cuidar de mim. Essa é a hora. A gente sempre fala implantes dentários, Oral Única, sua clínica de implantes dentários. Mas aquilo não é só implante dentário, né? A Oral Unique, se eu quiser fazer uma limpeza dos dentes, né, eu tenho o processo de cada 6 meses, eu tenho que vir ao dentista. A Oral Unique também ela tem esse atendimento, ela também me proporciona esse atendimento? Isso, nós fornecemos a ideia de uma clínica odontológica é devolver saúde e manter essa saúde. Então, claro, nós trabalhamos com implantes, eu diria que é a nossa especialidade como clínica. Nós fizemos muitos tratamentos de recuperação de sorriso através dos implantes, mas nós fizemos todas as especialidades. Então, aqui você vai encontrar desde o tratamento mais básico, como uma limpeza, até parte de restaurações, tratamento de canal, aparelhos ortodônticos, que inclusive nós estamos implementando, junto com a inovação da Oral Unique, o alinhador invisível. Então, nós já temos uma parceria para estar fazendo o escaneamento aqui mesmo em Tijucas, você não precisar ir em outra cidade fazer, para poder fazer esse tratamento dos aparelhos invisíveis, que é uma solução estética para alinhar o seu sorriso. Então, dentro da Oral Unique, a gente está sempre inovando em todas as áreas para oferecer o melhor em todo tipo de tratamento. Então, melhor material para fazer uma restauração de um dentinho que quebrou, melhor material para fazer o tratamento de canal. Essa é a nossa busca, é isso que a gente está em constante procura. Falamos em implantes dentários. Atualmente, os implantes dentários são as melhores opções para quem busca soluções para a falta de dentes. Você confirma isso? Sim. Sim, com certeza. Eu brinco até, sempre que o paciente me pergunta, Jean, como é que é um implante? Como é que é passar por uma cirurgia? Eu digo, olha, eu não posso te dizer com todas as letras, porque eu nunca fiz. O que eu posso falar? Dos pacientes que a gente atende e dos tratamentos que eu já fiz. E é unânime, assim, não existe uma pessoa que faça o implante que não pense por que eu não fiz antes, ou ainda bem que eu fiz o implante, porque ele é revolucionário, por isso que a gente fala tanto nele. Hoje, a Oral Unique, ela tem o que há de melhor no que diz respeito ao implante dentário? Aquilo que realmente possa me dar garantia? E qual seria a durabilidade? Eu faço implante dentário para o resto da vida? Nós sempre buscamos o melhor. Então, nós temos a Neodent, que é a empresa referência mundial e líder em implantes no mundo, como parceira. Inclusive, ontem, nosso representante esteve aqui conversando comigo, porque eu sempre estou buscando o melhor para o meu paciente. Então, eu procuro usar o melhor. E o melhor hoje é o implante Neodent. Com relação à durabilidade, é muito difícil dar a previsão para o resto da vida. Eu não gosto do termo resto da vida. Por quê? Porque nem o nosso durou o resto da vida. Então é um pouco injusto para o dentista dizer resto da vida. O que a gente sabe? Que se um trabalho bem feito, com a segurança adequada, bem executado por um profissional capacitado,
Hoje a gente sabe que mais de 30 anos ele dura. Se você me perguntar na minha boca um tratamento por 30 anos, se der problema daqui a 30 anos, eu vou me considerar satisfeito. Mas a nossa ideia é trabalhar para durar o resto da vida, entende? Mas hoje eu digo com segurança que 30, 40 anos ele dura. Eu fiz o implante dentário. Posso esquecer ou eu tenho que vir ao consultório, eu tenho tempo para vir ao consultório, eu tenho que fazer uma limpeza, como é que funciona essa parte? Porque muitas vezes as pessoas fazem o implante dentário, estou feliz da vida e esqueci do dentista. Um abraço para o Dr. Jean, não estou nem com saudade dele, como dizer assim, né? Mas eu tenho que voltar mais vezes ao consultório, eu tenho datas específicas ou tempo específico para que eu tenho sempre que retornar, né, para ver como é que está a situação do meu implante? Sim, eu brinco, eu adoro analogias, então sempre que eu estou falando em alguma coisa odontológica, eu tento levar para a vida real, né, para a vida do dia a dia. Eu brinco que é que nem o carro. A gente precisa pelo menos trocar o óleo do carro de tempos em tempos. Então, quando a gente faz um implante, é algo que não é do seu corpo. O que você precisa fazer? Não é nada muito sofisticado, é a famosa limpeza. Então, eu gosto de imaginar que no mundo ideal o paciente venha de 6 em 6 meses ou no máximo uma vez por ano. Por quê? Porque como nós temos o raio-x aqui na clínica, eu consigo fazer um acompanhamento. Então, se eu fiz a limpeza e desconfiei de algum problema, eu já consigo identificar. E aí que entra a questão do tratamento para a vida toda. Dentro da Oral Unique, como é que eu trabalho? Se eu estou fazendo a manutenção, o paciente vem regularmente me visitar depois do implante, e esse implante der problema, eu me sinto obrigado, é minha garantia com ele, fazer um novo sem custo. É um cenário muito diferente de você vir fazer um implante, daqui a 5 anos volta porque deu algum probleminha. Então fugiu do meu controle, eu não tenho como saber o que aconteceu durante esse período. Então, muitas vezes eu vou tentar ajudar, mas eu dar a garantia completa do tratamento nem sempre vai ser possível. Claro, dependendo do caso, né? A gente sempre tem que ter muito bom senso nessa hora. Doutor, falamos em implante dentário. Lente de contato. Não tem nada a ver com implante dentário, né? Não. É 2 universos distintos. A lente de contato, ela é uma película similar ao que a gente usa nos olhos, que ela é encaixada nos dentes. Então, qual é a função primordial da lente de contato? Devolver a forma e o contorno do dente. Por tabela, conseguimos também recuperar a cor dele e deixar ele mais alinhado e mais bonito. Mas são tratamentos completamente diferentes. São procedimentos diferentes. Uhum. Se eu tiver implantes dentários e dentes naturais, eu posso colocar a lente de contato? Sim, com certeza. Inclusive, é a forma geralmente que a gente acaba fazendo esse tipo de tratamento em alguns casos. Porque muitas vezes você tem uma perda dentária e mais alguns dentes que gostaria de estar renovando a estética. Então você coloca o implante, porque não faria sentido ficar com aquele espaço, né? E junto já fizemos a reabilitação para dar aquele trato no sorriso. Doutor Jean, eu só tenho que agradecer, né, João? Um bate-papo gostoso desse, falando de todos os procedimentos dentro da clínica, alinhando comunidade, qualidade e rapidez no seu tratamento. Doutor Jean, obrigado por nos ter recebido aqui no seu consultório para falar um pouquinho sobre, né, o doutor Jean, o clínico, né, responsável pela Oral Unique, mas a pessoa do doutor Jean, para que nós pudéssemos conhecer um pouco mais e falar um pouco realmente sobre odontologia, né? Então, quer dizer que quem quiser fazer o seu implante, não precisa ter medo. Pode vir, com certeza vai ter um procedimento com qualidade de mais de 230 unidades espalhadas por esse Brasil. Com certeza, isso eu vejo diariamente aqui, graças a Deus a gente vê sorrisos sendo feitos todos os dias
E cada vez que eu sou abraçado por um paciente que concluiu seu tratamento, é uma fagulha que acende no meu corpo e eu me sinto muito feliz com isso. Eu te agradeço imensamente por essa oportunidade, estar conversando com vocês, bater um papo legal, contar um pouquinho da minha história, porque a ideia da Hora Única é justamente essa. Tirar a lenda, o mito que existe sobre o doutor, dentista, e mostrar que ele também é uma pessoa, também tem a sua história e também quer fazer parte da história de todos os seus pacientes. Então, prazer muito grande estar aqui. Beleza, doutor Jean, falando nesse nosso Papo Livre deste sábado. Então, você que esteve do outro lado nos acompanhando, muito obrigado. Obrigado por estar com a gente, por acreditar aqui na 102.9 FM. Nós temos orgulho imenso de poder estar levando essa programação todos os sábados para você. Falamos da Hora Única, uma clínica prêmio que fica na Rua Manuel Naum de Brito, número 89, no centro de Tijucas, e falamos com essa pessoa fantástica, Dr. Jean Pereira, com a sua simplicidade, nos trouxe um pouquinho, né, nesse papo livre, nesse papo gostoso, nesse papo legal, que a gente possa realmente ter ajudado você que está do outro lado, tentando fazer o seu implante, às vezes tem aquele medinho e tal. Venha conversar, né, com o Dr. Jean, ou procure o seu odontologista de confiança, faça, né, o seu implante, né, traga de volta a sua autoestima. Isso é muito legal, né? E viva a vida. Como é a frase da Hora Única? Vive de frente, né? Viva de frente, encare a vida como ela merece ser vivida, né? Com certeza. Então tá aí, com esse bate-papo legal, eu agradeço você. Do outro lado com a gente, na programação, nosso colega, o João Antônio Fagundes, na gravação e na produção do programa. Aqui, desse lado, esse amigo que vos fala, Éder Trindade, nos botões eletrônicos, na gravação do programa, nosso colega Luciano Ribeiro. Essa equipe tem o imenso prazer de agradecer a sua audiência. Mas fique ligado, porque vem aí na programação Rádio Vale 102.9 FM, nesse seu sábado, o Sábado Show, que está recheado também de muitas novidades para você. Aquele abraço, bom final de semana!